concedê-la uma qualidade de vida melhor, elevá-la a um patamar superior de existência melhor. E ela então, às 22h40, ela foi chamada à presença do nosso Deus, e nós adoramos a esse Deus da mesma forma que se ela estivesse hoje aqui conosco. Amém, meus irmãos? E é isso que faz com que nós continuemos a nossa jornada, é isso que faz com que nós venhamos a entender os desígnios do Senhor, a entender que Deus, Ele está no controle de todas as coisas, e tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Sentimos muitas saudades, vai ser difícil, mas nós temos a direção do Espírito Santo do Senhor, que tem um poder sobrenatural de consolar na medida do sofrimento. Aliás, onde abundou o pecado, porque a morte é fruto do pecado, da desobediência do homem, veio então a morte, mas superabundou a graça de Deus. E nós temos certeza que diante do testemunho da família, diante do testemunho do próprio pastor ali no sepultamento, das filhas, nós vimos a mão de Deus agindo, dando-nos um verdadeiro testemunho do que é entender a vontade de Deus na vida da família, e por isso nós estamos aqui para adorar esse Deus. Rogar em primeiro lugar para que o Espírito Santo continue abençoando a família, continue conduzindo nessa jornada, console o coração da igreja, mas a vida continua, a jornada continua, e temos certeza que o nosso Deus continuará conosco, até aquele dia que Ele nos chamar, cada um de nós, à sua presença, ou Cristo retornar e nos levar com Ele naquele cortejo celestial, quando a igreja estará
indo para a terra prometida triunfantemente. Meus irmãos, vamos orar nesse sentido, porque nós sabemos que o Espírito Santo do Senhor já está trabalhando nos nossos corações. Ontem à noite tivemos uma festa aqui, um culto a Deus, com a programação dos jovens, mas nós temos que agradecer a Deus, separar este momento especial pela vida da irmã Selma e pedir para que o Senhor continue trabalhando na vida da família. Pai Celeste, nós queremos começar este culto rogando ao Senhor para que o Senhor aceite a nossa gratidão pela vida da irmã Selma, que foi uma verdadeira obreira, uma verdadeira mulher de Deus, uma mulher que amava o Senhor, uma mulher que dava testemunho do seu compromisso com o Senhor, e o Senhor, na sua infinita sabedoria, levou-a para que agora estivesse vivendo contigo eternamente. Ó Pai, a Tua palavra afirma que quando um justo morre, há festa no céu, e temos certeza, Pai, que o Senhor nos ensinou a festejar, desde o Antigo Testamento, quando celebrava 7 dias de festa. Hoje a Tua filha está festejando eternamente, e por isso, ó Pai, nós queremos Te agradecer por esta vida, pelo legado que ela deixou, e temos certeza, Pai, que aprendemos muito enquanto ela esteve aqui conosco. Neste tempo também rogamos para que o Senhor abençoe a vida do pastor Gerson, a vida da Priscila, da Raquel, dos genros, dos netos, da família Oliveira, da família Januário. Com certeza, Pai, nós temos a plena convicção que o Espírito do Senhor está consolando os corações, está ressuscitando o ânimo, levantando a cabeça desses filhos Teus, porque eles são homens e mulheres de Deus, entendem o propósito do Senhor em tudo isso. E nós, ao longo da nossa jornada, também entenderemos como igreja, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. E nós estamos aqui para agradecer a vida dela e rogar para que o Espírito Santo do Senhor continue consolando sobremaneira a vida do pastor Gerson, pastor dessa igreja, e toda a sua família, Pai, porque temos certeza que entenderemos ao longo deste caminho a história que o Senhor está escrevendo diante deste episódio. Abençoa o nosso culto, abençoe cada um que está aqui buscando a sua presença, que também tem a sua dificuldade, que o Senhor venha também, através da direção do Espírito Santo, conduzir toda a programação, de tal forma que possamos, ó Pai, ao término dela, dizer verdadeiramente: o Senhor nos abençoou como forma de recompensa por um culto sincero que prestamos a Ti. Obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Nós queremos também dar alguns avisos. Nós não podemos deixar de avisar a respeito da nossa campanha do terreno. Dia 15 agora iremos honrar a segunda parcela. Nós não podemos perder de vista. Eu sei que muitos irmãos conseguiram participar, e alguns irmãos também estão ainda entendendo o propósito disso tudo, mas nós já podemos ver frutos, resultados, e Deus nos ajudou a honrar a primeira parcela. Agora precisamos também, dia 15 de fevereiro, mas o irmão, para efeito de controle financeiro, nós rogamos, pedimos para que honrem até dia 10 de fevereiro, durante esses 5 dias. Nós temos março, isso, não tem como mais fevereiro não, né? Não. Então, em março, dia 10 de março, nós temos isso já contabilmente controlado, para termos como fazer o pagamento. E nós, em função disso, nós estamos fazendo tudo quanto é tipo de
atividade para levantarmos recursos também para honrar a compra deste terreno. E nós estamos promovendo o almoço. Os irmãos já sabem, dia 7 de março, nós teremos nosso almoço aqui. Organizado nesse sentido. E hoje já temos o irmão João aqui, está aqui na igreja, para estar entregando esses tickets, vendendo. O irmão aceita, passa cartão de crédito ou de débito, enfim, não tem como o irmão deixar de apoiar esse trabalho, não tem como o irmão deixar de participar desse almoço, que vai estar uma delícia. A empolgação é a mesma, né? Sempre, da nossa igreja, né? Ontem a irmã Vivian falou, essa igreja é uma igreja de oração, e eu quero aqui agradecer pela vida dela, pela vida do irmão Paulo, pelo excelente trabalho que eles fizeram aqui ontem à noite, com toda a humildade que eles têm no coração, entregaram esse trabalho do Ministério Central Jovem, que os irmãos podem ver ali, e ontem nós tivemos aqui em torno de 70 pessoas, jovens, adolescentes, alguns pais que acompanharam, então foi uma festa. Essa é a vida do crente, a gente chora com uns, nós sorrimos com outros, e a vida continua. E ontem Deus nos abençoou, porque foi um culto que realmente celebrou o retorno dos jovens, dos adolescentes. Então que Deus abençoe a vida da irmã Vivian, que está aqui conosco, do irmão Paulo também, que lideraram esse trabalho e já agendaram uma vigília, uma mini vigília. O pessoal não está para brincadeira não, mini vigília. Que dia, irmã? Próxima sexta-feira, dia 5. Então, sexta-feira agora, para jovens e adolescentes entre 10 a 100 anos, é isso? Né? Então tá bom, né? Então, meus irmãos, eu também não posso deixar de avisar a respeito do trabalho do Ministério de Visitação, que convida toda a igreja a estar aqui amanhã, toda segunda-feira, de 3 às 4 horas da tarde. E elas falam assim, pastor, o senhor falou, mas esqueceu de deixar um versículo aqui, né? Brincaram, não falaram isso para mim não, mas eu esqueci de mencionar o versículo, mas eu não posso deixar de mencionar hoje, que diz assim, e Judá se ajuntou para pedir socorro do Senhor, também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Amém. Meus irmãos, então, amanhã, das 15 às 16 horas, e, por fim, falamos do PGM, terça-feira, às 19 horas. Isto posto, meus irmãos, nós queremos dedicar este culto ao tema, o testemunho que agrada a Deus. Nós vivemos em tempos de cobrança e dentro e fora da igreja nós devemos testemunhar, mas não testemunhar ao Senhor da forma que nós achamos que devemos fazer, mas conforme o que a Bíblia nos ensina. Este é o testemunho que agrada ao Senhor. E nesta noite nós queremos, nessa manhã, melhor dizendo, nós queremos refletir a respeito deste assunto. O tema que agrada a Deus é quando, independente da situação, louvamos a Deus. Vamos louvar a Deus então. Te louvarei, não importam as circunstâncias.
seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco sei, se comparado comigo. Não sou apenas servo, teu amigo me te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Meus irmãos, eu convido os irmãos para que se coloquem de pé, para que possamos ler bem forte a leitura bíblica em uníssono, Romanos capítulo 10, versículos 12 a 15. Vamos ler bem forte? Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão
aquele que não creram? E como crerão aquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Nesse momento é um momento de dedicação de vidas e bens. Grandioso Deus e eterno Pai, mais uma vez nós estamos diante do Senhor, o Senhor Deus único, o Deus que cuida de nós, soberano sobre tudo e sobre todos. Nós estamos agora, neste momento, com os nossos corações agradecidos ao Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos fez. Nós estamos agradecidos, ó Deus, porque um dia a Tua salvação nos alcançou. E hoje, ó Pai, por intermédio de Jesus Cristo, nós temos o livre acesso ao Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque um dia o Senhor enviou o Teu Filho para nos salvar. E nesta hora, ó Deus, nós estamos agradecidos por esta oportunidade de vir até o Teu altar ofertar os dízimos e as ofertas. Abençoe, ó Deus, abençoe as mãos que vão administrar esses valores, ó Pai, para que o Teu reino aqui na terra seja cada dia mais engrandecido, para que vidas sejam alcançadas, ó Deus, para que os deveres, ó Deus, que os compromissos da igreja, ó Deus, sejam cumpridos, ó Pai. Muito obrigado pela vida dos irmãos que o fizeram, e aqueles, ó Deus, que ainda não fizeram, ó Pai, que o Senhor abençoe de igual modo, para que eles também possam estar ofertando e dizimando na Tua casa. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por este culto, ó Pai, que mais uma vez nós temos o privilégio de prestar ao Senhor. Continue falando aos nossos corações, ó Deus. Abençoe, ó Deus, tudo que está sendo feito aqui nesta manhã. Abençoe a Tua palavra que será ministrada nessa manhã, Deus, que possa falar profundamente aos nossos corações, que possa nos fortalecer, ó Deus, e que possamos sair daqui diferente do que entramos. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O testemunho que agrada a Deus é quando anunciamos Sua palavra
com coragem, mesmo que muitos não queiram. Não importa se a pessoa deseja ou não ouvir, o crente não pode se calar. Esta é uma ordenança do nosso Senhor Jesus. Neste momento de gratidão, nós queremos também, não somente agradecer a Deus pela vida dos aniversariantes, outros motivos que os irmãos com certeza têm, muitas razões para agradecer, nós também iremos interceder uns pelos outros, porque, como dissemos nessa manhã, nós somos uma igreja de oração. Eu gostaria de mencionar aqui o nome dos aniversariantes dessa semana: Ana Correia Pena, dia 23, Idervignes, falei certo? Idervignes, da Fé, Paredes, Maria Angélica Lima de Souza, Claudilene de Souza Ferreira, João Luiz Tavares Medeiros, Eunice, o Bruno está me lembrando a irmã Eunice, porque a irmã Eunice já está usufruindo das bênçãos celestiais, né? Esposa do irmão Sebastião. E a Idevignes, é a irmã Fé? Da Fé? Pastor, é segredo, né? Já me avisaram que é a irmã Fé. Meus irmãos, vamos agradecer pela vida dessas pessoas, desses nossos queridos irmãos. E eu gostaria de perguntar se o irmão tem algum agradecimento. Se o irmão tiver algum agradecimento, que o irmão, no íntimo do seu coração, demonstre levantando-se, se tiver algum motivo de gratidão especial. Nós sabemos que muitos têm, nós sabemos que são diversas razões e motivos, e por isso a igreja está de pé, porque nós entendemos que o dom da vida e tantas maravilhas que Deus tem nos dado aqui, mesmo não sendo merecedores. Vamos orar, meus irmãos, nesse sentido, intercedermos uns pelos outros. Agora de manhã eu vi que o irmão Paulo Cotia está com alguns sintomas, algumas suspeitas de Covid, mas ele já teve Covid, e por isso nós iremos orar pela vida dele. Nada que seja preocupante, mas vamos orar. Que os irmãos lembrem-se do irmão Paulo Cotia, a irmã Judite, só para atualizar a informação, a irmã Judite, que está aqui na casa, a casa ao lado, no terreno que nós estamos trabalhando nele para pagamento, também operou essa semana, na sexta-feira, está muito bem, está recuperando muito bem, e nós estamos aqui, em nome da família, agradecendo as orações dos irmãos, e a possibilidade de segunda-feira já ter alta, dentro do possível. Agradecer também em especial pelo trabalho que foi feito aqui, dos jovens, reiterando, jovens e adolescentes, foi um trabalho muito bom. Vou pedir para o irmão João orar, irmão João, ok? O irmão João vai orar por nós, interceder a nosso favor. Som. Querido Deus, Santo e Eterno Soberano Pai, neste momento, Senhor Deus, coloco nossas vidas em Tuas mãos, Senhor Deus. Abençoe a vida de cada um aqui, cada família aqui representada. Agradeço pela vida daqueles que aniversaram essa semana, meu Pai. Que o Senhor concedeu mais um ano de vida para cada um deles, Senhor Deus. Continue nos abençoando, Senhor Deus. Abençoe a vida de cada um. Peço que o Senhor possa abençoando a vida de todos aqui, todos que tiveram perda, Senhor Deus. Abençoe e console a vida do pastor Gerson, Senhor Deus, e de sua família. Abençoe também essa igreja, abençoe todos aqueles que têm algum pedido de intercessão, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar abençoando para a vida de cada um. Abençoe cada família, abençoe aqueles enfermos que estão enfermos, Senhor Deus. Fisicamente, mentalmente, Senhor Deus, e espiritualmente, Senhor Deus. Abençoe essa semana que está se iniciando agora. Abençoe a vida de cada um, Senhor Deus. Abençoe a vida do pastor Wellington na direção desse culto, Senhor Deus. Abençoe a vida de cada músico. Que o Senhor possa estar continuando abençoando nossas vidas, Senhor Deus.
Capacite-nos, meu Pai, para que nós possamos fazer o melhor para Ti, Senhor Deus. Essa oração que eu faço agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho um chamado. Nós temos um chamado a cumprir. Mesmo essa estrada é difícil, se o caminho é difícil para pregar a palavra de Deus, mas nós temos que continuar pregando. Foi assim com Paulo e também é assim conosco. Nós continuamos sempre nessa estrada, pregando e testemunhando o Evangelho de Cristo. Isso que nós vamos cantar. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, com tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Todos nós temos um chamado, podeis assentar, meus irmãos. E às vezes nós não entendemos muito bem qual é o chamado que Deus deseja para nós. O Espírito Santo ele nos capacita, dá a cada um dom para que você possa fazer a obra que Deus te designou para fazer. Esse chamado todos nós temos. Deus não nos dá dons para que guardemos,
mas nos dá dons para que venhamos a dar continuidade na sua obra. Meus irmãos, eu convido-lhes para que comigo leiam um texto que se encontra em Atos dos Apóstolos. Estão me avisando lá atrás, as crianças, chamar as crianças para orarem aqui, mas enquanto as crianças vêm, o texto que nós iremos refletir está em Atos dos Apóstolos, capítulo 28 a 23. Eu estava esquecendo, meus irmãos, das crianças. Nós agora estaremos liberando as crianças para descerem, elas vão ter o culto delas. A gente tem aprendido que não é cultinho, é o culto das crianças, numa linguagem das crianças, e tem sido muito bom, graças a Deus. E eu aproveito a oportunidade para avisar os irmãos que têm crianças a partir de 5 anos, que desejam participar do culto, podem trazer, que as crianças estão tendo o culto delas lá na garagem, e com isso elas podem cultuar ao Senhor do jeito delas e do jeito que Deus tem usado as irmãs para trabalharem nesse sentido. Deus abençoe a vida da irmã Laila. A irmã Laila tem dado todo o apoio ao Ministério de Educação Religiosa em relação às crianças, e todas as mães e professoras também têm tido reuniões constantemente para cada vez mais aperfeiçoar o trabalho. Vamos orar, meus irmãos. Pai Celeste, nós te amamos porque o Senhor, embora seja tão grande, tão majestoso, o Senhor olha para as criancinhas, ó Pai, muitas vezes criancinhas que não são cuidadas pelos próprios pais, rejeitadas pela sociedade, mas o Senhor ama as criancinhas, e por isso, ó Pai, nós rogamos para que o Senhor use a tua serva, que estará ministrando a lição, o culto desta manhã na vida delas, que entre essas crianças possam sair grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, missionários, pastores, diaconisas, missionárias, grandes médicos que usam a sua habilidade, o seu dom para o reino, para a glória do Senhor. Ó Pai, que o Senhor abençoe cada vida aqui. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, que tenham um bom culto. Meus irmãos, então, vamos abrir o texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos 23 a 29. Leiamos então. Tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, ele lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse estas palavras: Bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse: Vá a este povo e diga: ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados, e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam
com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E Paulo concluiu: portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, eles a ouvirão. Dita estas palavras, os judeus foram embora, tendo entre si grande discussão. Pai Celeste, mais uma vez, desejamos rogar para que o Senhor nos abençoe, para que essa palavra venha complementar tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, de tal forma que haja crescimento na nossa vida espiritual, entendimento, para que cada vez mais aprendamos a sermos melhores diante dos teus olhos e cada vez mais possamos fazer a obra do Senhor enquanto é dia. Isto nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o tema que nós escolhemos para esta manhã diz o testemunho que agrada a Deus. Muitas pessoas pensam de forma diferente. Cada um tem a sua visão de vida, cada um tem o seu hábito alimentar, o seu hábito de vida, e cada um pensa que a sua forma de ser é a melhor. Isso é pertinente ao ser humano, isso é algo que é natural em cada um de nós. Em relação às coisas de Deus, nós também pensamos muitas vezes desta forma. Contudo, quando nós assumimos uma aliança com o Senhor, nós temos que renunciar muitas questões pessoais para estarmos fazendo exatamente aquilo que Deus propõe para a nossa vida. O que nós estamos vivenciando nesta geração, vivenciando neste tempo, é que o Evangelho muitas vezes tem se desviado do seu propósito. E muitos estão deixando de buscar, de fazer a vontade do Senhor, porque estão tendo certa dificuldade em interpretar qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Quando nós olhamos para este texto de Atos dos Apóstolos, nós começamos a entender um certo início de uma nova fase da revelação de Deus. Nós podemos entender que, naquele contexto, lá no início de Atos, Jesus Cristo ele já havia ressuscitado, Jesus Cristo ele já havia se apresentado por 40 dias aos apóstolos, às testemunhas que eram necessárias conhecer a Jesus, o Jesus ressurreto. E agora, no processo da revelação, Jesus então está dizendo àqueles apóstolos que o Espírito Santo viria, daria àqueles homens poder para que eles dessem continuidade à obra da revelação de Deus. E hoje nós entendemos bem que o Espírito Santo é que deu poder para aqueles apóstolos serem o que foram e para que eles pudessem dar continuidade à revelação de Jesus como Filho de Deus ao mundo. Foram eles que deram continuidade, não pela vontade humana, não pela forma de enxergarem a vida, mas conforme a vontade de Deus se manifestava por meio do Espírito Santo através deles. Eles não poderiam testemunhar de si, e até porque o Espírito Santo os capacitaria para que eles testemunhassem da obra redentora de Jesus Cristo. Os irmãos vão poder ver lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus, portanto, designando a eles todo o poder que desceria do céu pelo Espírito Santo. Aqueles homens
então formaram um tipo de colegiado para que a obra do Espírito Santo, na vida deles, através da vida deles, pudessem ser dado a continuidade. Eles então começaram a enviar representantes, a começar em Jerusalém, Judéia, subiram para o norte, chegaram a Samaria e até os confins da terra. Os confins da terra significa em todos os cantos do universo. Havia naquele tempo dois mundos: o mundo do povo de Deus, que eram os judeus, e o mundo dos gentios. Agora, após terem sido devidamente discipulados por Jesus, eles iriam sair daquela região e iriam avançar na proclamação do Evangelho. E muitos desses apóstolos passaram muito sofrimento, muita luta, muita necessidade para defenderem um propósito de um homem que foi crucificado na cruz, derramou seu sangue como um criminoso, mas aquele homem se declarava filho de Deus, e eles viveram aquela experiência, testemunhando a vida daquele homem, que na verdade não era apenas um homem, ele era também o Filho de Deus, um ser divino. E aqueles apóstolos tinham tanta convicção, que eles não abriram mão de avançarem a mundo afora, serem perseguidos, sofrerem maus tratos, mas eles estavam determinados a ensinar o Evangelho, a estudar as Escrituras e proclamar a palavra de Deus àquelas pessoas. Este capítulo que nós lemos é o último capítulo narrado por Lucas. Lucas, como os irmãos sabem, escreveu 2 livros. Um evangelho, que podemos dizer, o Evangelho de Lucas, e ele narrou agora o livro histórico de Atos. Não é apenas um livro histórico, aqui está dizendo a respeito da história do Espírito Santo através dos apóstolos. É algo diferente. Nós não vamos encontrar em qualquer literatura que diz que aquela literatura está contando a história do Espírito Santo. Somente no livro de Atos, em especial, nós podemos ver detalhadamente como que a história foi avançando até chegar em nós. E neste contexto que nós estamos refletindo nesta manhã, fala que muitos apóstolos morreram, mas Paulo, mais detidamente, já estava em Roma, após avançar na sua caminhada de proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Ele estava ali em Roma para ser julgado, e acredita-se que através de relatos históricos e bíblicos, que ele ficou ali naquela cidade por 2 anos, esperando o seu julgamento, mas não foi dessa vez que ele foi julgado e morto, ele foi absolvido. Partindo de Roma, Paulo embarcou na sua 4ª viagem missionária, um homem incansável, um homem que não tinha os recursos que nós temos hoje, e ele viajou por muitas cidades, Macedônia, Capadócia, outras cidades como Éfeso, Corinto, e ele incansavelmente ia às igrejas, quando não podia, escrevia cartas para que aquelas pessoas despertassem que verdadeiramente o Filho de Deus plantou as plantas dos seus pés na face da terra. E nós sabemos que Paulo, ele novamente foi detido, e ele foi levado para Roma, e dessa vez foi algo sem precedentes, porque ele realmente foi condenado, e ele então foi morto por causa do Evangelho. A história diz que ele foi decapitado. A história diz que ele, no ano de 67 a 68 depois de Cristo, perdeu a sua vida por causa do Evangelho. A grande preocupação de Paulo era com o seu testemunho aos judeus de Roma,
porque Paulo entendia que o evangelho havia surgido entre o povo judeu. Ele queria dar mais uma vez a oportunidade para aqueles homens, líderes judeus, tivessem o reconhecimento de que Jesus Cristo era o Messias prometido. Ele, então, repetiu aquilo que Jesus fez. Viveu naquele povo, falou do amor de Deus para aquele povo, e aquele povo novamente rejeitou a Jesus. E não foi diferente na relação deles com Paulo. Aquelas pessoas que viviam ali em Roma eram líderes da sinagoga, e Paulo estava testemunhando para eles, não só que eles deveriam amar a Cristo, porque Cristo deu a sua vida por eles, e que Cristo era a esperança de Israel. Esta é a terminologia que Paulo ensinou àqueles homens. Por isso, meus irmãos, Cristo é a esperança de Israel, Cristo é a esperança do mundo, Cristo é a esperança do Brasil. Hoje nós estamos num contexto em que nós precisamos dar continuidade a este testemunho de Paulo. Naquela situação, ele era um homem preso, e naquele contexto, um soldado pretoriano precisava ter na sua perna uma cadeia, uma corrente amarrada, e na outra perna havia acorrentado a perna de um prisioneiro, e esse prisioneiro era Paulo. Mesmo diante desse contexto, ele, por 2 anos, pregou, e à medida que ia fazendo o turno dos soldados, cada soldado teve oportunidade de ouvir a palavra de Deus, e quase toda, se não toda, a guarda pretoriana, nesse período que ele ficou lá, ouviu o testemunho de Jesus Cristo, e o texto diz que eles se converteram, mas os judeus rejeitaram. Diante de tanta pluralidade de pessoas que se declaram cristãs nos dias de hoje, nós achamos que seria oportuno separarmos um espaço de tempo para buscar na palavra o que de fato entendemos serem tipos de testemunhos que nós podemos dar como crentes. Fazer aquilo que os apóstolos fizeram. Qual é o testemunho que podemos dar, conforme a palavra aqui, que agrada ao Senhor? Porque aqueles homens sofreram, deram suas vidas para agradar ao Senhor. O que eu, irmão, podemos fazer para que o nosso testemunho também possa agradar ao Senhor? Um testemunho que pode agradar ao Senhor é quando nós criamos oportunidades para falar do reino de Deus. Vamos ver aqui no versículo 23 o que diz, do próprio capítulo 28, versículo 23, diz assim: tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Aqui fala que Paulo reuniu um grupo em sua casa, porque ele teve o rico privilégio, por não ser entre aspas, criminoso, perigoso, ele teve o rico privilégio de alugar uma casa, e nessa casa as pessoas iriam lá, mesmo estando cativo. E na sua residência, como diz o texto, no lugar onde ele residia, ele reuniu esses judeus. Eram judeus que residiam em Roma. O apóstolo Paulo, ele aproveitou a oportunidade com aquele grupo de pessoas para testemunhar a respeito de Jesus Cristo. É o que o texto diz. E fala que ele persuadiu a respeito de Jesus Cristo, de tal forma que aqueles homens passaram
como diz o texto, a parte da manhã, desde a manhã até a tarde. Meus irmãos, conseguem ter uma ideia do que vem a ser isso? É como se nós começássemos de manhã a estudar todas as Escrituras e fôssemos até o fim da tarde. Tempo suficiente para persuadir, tempo suficiente para convencer aqueles homens de que Jesus Cristo era a confirmação das profecias do Antigo Testamento. Paulo compartilhava a palavra com aqueles líderes de várias sinagogas em Roma, a respeito de Jesus na sua casa. A meu ver, meus irmãos, um testemunho que agrada a Deus é quando nós criamos meios para poder compartilhar o reino de Deus com alguém. Pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho, pode ser através de um grupo de pessoas. Hoje, diante da tecnologia, podemos compartilhar a respeito do reino de Deus, da obra de Jesus, dar continuidade àquilo que os apóstolos fizeram através da tecnologia. Você pode ligar o seu celular e, do outro lado da conexão, falar do amor de Cristo para alguém, no sofá da sua casa. Nós não estamos num contexto em que iremos pagar com a nossa vida, não estamos num contexto em que estaremos prejudicando a nossa saúde, sofrendo fome, sofrendo sede, sofrendo diversos tipos de adversidades para falar de Jesus Cristo. Nós estamos simplesmente com um recurso tecnológico em mãos para podermos avançar a respeito da palavra de Deus. Cabe-nos comparar o que estava acontecendo naquela época, o que está acontecendo hoje. Tanto eles que sofreram, deram suas vidas para dar continuidade à obra de Deus. Hoje nós talvez estejamos fazendo muito pouco para que na nossa geração venhamos a dar continuidade àquilo que os apóstolos fizeram. Uma outra forma também tão simples que nós podemos agradar ao Senhor através do testemunho é chamar alguém para orar, convidar alguém para estar sendo complacente com a dor da pessoa. Como é muito gratificante você separar um tempo para convidar alguém para orar com ela, para dizer para ela que você também está sensibilizado com o problema dela. Isso é algo que Deus se agrada e é algo tão simples que podemos fazer para estar testemunhando e avançando o Evangelho através da oração. Quantas pessoas têm dificuldade para convidar alguém para orarem juntos? Nós não podemos permitir que isso seja um empecilho para que agrademos através do nosso testemunho. Uma outra forma que nós podemos também testemunhar, e que esse testemunho agrada a Deus, é quando persuadimos as pessoas no ensino da palavra. Mais detidamente ainda, nesse versículo que nós lemos, 23, diz o texto que Paulo reuniu-se com um grande número de homens para que fossem persuadidos a respeito de Jesus com base nas Escrituras. Para isso, Paulo mostrou aquilo que a lei de Moisés havia ensinado, assim como os profetas. Paulo ficou, como eu disse, um longo período apresentando a eles tudo aquilo que havia se confirmado em Jesus Cristo. Paulo buscava não simplesmente jogar uma palavra no ambiente, mas ele, conforme o texto diz, ele estava tentando convencer aqueles homens que tudo aquilo que eles, como apóstolos, presenciaram era verdade. Paulo queria persuadir aquelas pessoas, e como eu disse no início, ele se refere a Jesus Cristo como a esperança de Israel.
No versículo 29, nós podemos, 20, nós podemos conferir aquilo que ele diz àqueles homens. Foi por isto que pedi para vê-los e para falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que eu estou preso com essa corrente. Paulo está dizendo para eles que a razão dele estar preso naquelas cadeias não era outra senão porque ele estava falando a respeito da esperança de Israel. O que é a esperança de Israel? Ou quem é a esperança de Israel? Como eu disse, é Jesus Cristo. Jesus Cristo não somente era a esperança de Israel, não somente era a esperança do mundo, a esperança do Brasil, mas Jesus Cristo é a sua esperança, Jesus Cristo é a minha esperança. Essa palavra não ficou restrita somente naquela casa, mas aquela palavra foi avançando de Roma, toda a Europa, atravessou a América do Norte e chegou aqui no Brasil. Jesus Cristo é a nossa esperança. Você crê nisso, que a sua esperança está em Jesus? E a sua esperança não está simplesmente nas questões terrenais. Essa esperança não está simplesmente no emprego que você tanto sonha, ou talvez no desejo de querer passar na escola, ou talvez no desejo de trazer um bom relacionamento para o seu casamento. A sua esperança não se resume a essas questões tão pequenas na nossa vida, é algo muito mais sublime. Essa esperança que a irmã Selma teve e hoje ela está usufruindo, que já não é mais esperança, já é um fato concreto e real. E essa esperança que Paulo está falando àqueles homens. Não há como apresentar a esperança de Israel ao mundo, se não for por meio das Escrituras Sagradas. Não há como eu falar de esperança de Israel, Jesus Cristo, se não for através das Escrituras Sagradas. Muitas pessoas estão tentando falar do amor de Deus através de revistas, através de áudios, através de livros seculares, mas a esperança de Israel está na lei dos profetas, está na lei de Moisés e na profecia dos homens de Deus, está no testemunho dos apóstolos. Meus irmãos, não há como convencer a ninguém que Jesus Cristo é a esperança de salvação, se não nos sentimos convencidos. Não há como você querer falar de esperança se você não está convencido a respeito da sua esperança em Cristo. Não há como você falar, persuadir alguém de que Cristo veio ao mundo para salvar todo pecador, se você em si mesmo tem alguns vacilos na sua fé, tem alguns vacilos na sua vida de oração, tem alguns vacilos na sua vida no estudo da palavra. Você não tem comprometimento em estar participando dos cultos presenciais quando pode. Você não tem comprometimento de estar participando dos PGMs quando pode. Não tem comprometimento de estar falando do amor de Deus quando pode. Se você não tem comprometimento em orar com o seu amigo que está sofrendo quando pode, e você quer dar conselhos para eles de teorias humanas, técnicas de sobrevivência diante de um mundo tão caído que nós estamos. Paulo, ele usou a palavra, ele usou a lei de Moisés, ele falou daquilo que os profetas, ele não criou nada, ele simplesmente reproduziu e experimentou aquilo que ele havia vivido com Jesus Cristo. Persuadir alguém é convencer que alguém precisa de alguma coisa. Você só vai persuadir alguém, tentar convencer alguém se aquela pessoa tem alguma necessidade. Se ela estiver doente, você vai falar, eu quero te convencer a tomar esse remédio, porque isso vai ser bom, porque você tem carência de saúde, é uma necessidade. Para a criança, quando ela corre no quintal, você chama essa criança e fala, toma um pouquinho d'água, porque ela não vai entender que ela precisa de água, senão ela vai se desidratar. Isso é persuadir. Mas quando você
deseja persuadir alguém, para que você convença alguém dessa necessidade, você precisa também fazer com que essa pessoa gere mudança de atitude, para que essa pessoa entenda que a partir do momento que ela fazer uso daquilo que é objeto de persuasão, aquilo também vem a causar mudanças na vida dela. Não é diferente em relação às questões de Deus. Se nós queremos falar de Cristo, se nós queremos convencer alguém que Cristo é uma necessidade, precisamos também mostrar para essas pessoas que Cristo também é uma necessidade em nós. Não podemos parar o nosso carro na porta da igreja e mandar a família entrar e dizermos para ela que Cristo é uma necessidade e eu daqui vou embora, depois eu volto para buscar vocês. Mostrar para uma pessoa que você está dizendo para ela que aquilo que está na palavra de Deus é uma necessidade, você também precisa viver e experimentar. Muitas pessoas não fazem isso. Em Romanos capítulo 10, 14, diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? Como podemos falar de uma coisa tão sublime se o nosso evangelho é tão raso? Como podemos falar de coisas celestiais, superiores, se nós estamos vivendo, rastejando nesse mundo em busca de valores que não são cristãos? Como ouvirão, como o mundo ouvirá se não há quem pregue? Como que eu vou poder pregar se eu não vivo, se tenho oportunidade de viver o evangelho e não vivo no meu dia a dia? Em conversa de roda entre pastores, nós temos ouvido determinado jargão muito interessante, não é em uma ou duas igrejas, pessoas dizendo, neste tempo, que há muitos irmãos se escondendo atrás do Covid-19. Muitos irmãos usando o argumento de que o Covid-19 está impedindo deles avançarem espiritualmente, mas, na verdade, eles poderiam estar contribuindo bem mais em prol do reino de Deus. Não estamos aqui, reitero, criticando os irmãos que não podem estar conosco, criticando os irmãos que poderiam estar fazendo algo e não podem, entendemos bem, mas nós que podemos, não devemos nos omitir destas questões. Não participam dos cultos presenciais quando muitos poderiam. Da mesma forma, também não participam dos cultos virtuais quando também poderiam. Se não demonstramos de fato que há esta necessidade em nós, como seremos dirigidos pelo Espírito Santo dos apóstolos para que venhamos a persuadir, convencer o mundo que este Jesus é a esperança de cada um de nós, é a esperança do mundo? Nós temos que dar continuidade àquilo que os apóstolos fizeram. Por isso, um outro tipo de testemunho que agrada a Deus é quando nós persuadimos o mundo através da sua palavra. Por isso, precisamos nos empenhar no estudo da palavra de Deus. Para que isso aconteça eficazmente, precisamos demonstrar diante de Deus que essa também é uma necessidade que há dentro de nós. Não há como convencer as pessoas se nós não temos intimidade com aquilo que nós temos trabalhado, temos tentado persuadir. Um outro tipo de testemunho que agrada a Deus, a nosso ver, é quando o crente não apenas ouve, mas escuta. Não apenas ouve, mas escuta. Vamos ver os versículos 24 e 25. Diz assim, Paulo, Atos 28, 24 e 25. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse essas palavras: bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse: vá a este povo e diga,
ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Ok, acho que, tá? Obrigado. O que Paulo está dizendo aqui, que algumas pessoas creram na palavra. Fala que alguns que estavam ali, eram muitas pessoas, creram na palavra de salvação. Contudo, outros continuaram na incredulidade. Isso prova a liberdade que cada um tem entre crer e rejeitar. Aquele grupo havia pessoas que aceitaram a palavra, creram que Jesus era a esperança de Israel, mas também houve um grupo que não acreditaram em nada, embora estivessem ali da manhã à tarde, tempo suficiente para esclarecer qualquer tipo de dúvida se realmente Jesus era o Filho de Deus. Neste contexto, a incredulidade não se refere apenas à falta de aceitação da mensagem. Indica uma rejeição clara. A incredulidade é uma rejeição, não é uma aceitação. Quando você fala do amor de Deus para alguém, aquela pessoa está sendo categoricamente incrédula, dizendo que ela rejeita esta verdade bíblica da parte de Deus para a sua vida. Ao perceber que, mais uma vez, a nação judaica estava desprezando o evangelho, então Paulo cita esses 2 versículos que nós acabamos avançando ali, ler. No versículo 26, que está ali posto, Paulo cita isso. Na verdade, é uma profecia se cumprindo através dos lábios de Paulo, que Jesus também citou. Ele diz que, em Isaías 6, de 9 a 10, Paulo reproduz aquilo ali. Vai este povo, Isaías dizendo, vai este povo e diga, ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. O 27 diz também, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. O profeta Isaías, não, um pouquinho, dá alguém, faz favor, João, escalando aqui, João. Abre para mim, por favor. Secou aqui, meus irmãos, só um pouquinho. João, você é meu assistente pessoal aqui. Obrigado, João. O profeta Isaías, ele recebeu a comissão de levar a palavra ao povo da sua ocasião, um povo de coração endurecido, um povo de dura cerviz. Esse termo dura cerviz significa difícil, de pescoço duro. O cavalo, através da rédea, você consegue controlar o cavalo, para a esquerda, para a direita, mas um touro, uma vaca, por exemplo, é um animal que é muito difícil você trabalhar esse movimento com eles, porque eles têm o pescoço duro, e, de certa forma, Deus usa a boca do profeta para falar que esse povo era difícil de dominar, porque eles eram de pescoço duro, eram de dura cerviz, eles eram difíceis de lidar, eles viam, mas não enxergavam, eles ouviam, mas não escutavam, eles olhavam, mas eram cegos, pessoas difíceis. Um texto que descreve a sua condição espiritual lamentável. Eram pessoas espiritualmente
insensíveis, pessoas desprovidas de qualquer sensibilidade espiritual, pessoas que não entendiam a palavra de Deus, pessoas que insistentemente tiveram tantas oportunidades, mas claramente rejeitaram a palavra de Deus. Uma coisa é escutar, e a outra, bem diferente, é ouvir. O que é ouvir? Ouvir é receber um som, é através dos nossos ouvidos captar um som, e aquele som ele não vai fazer efeito nenhum na sua vida. Quando passa algum carro lá fora, eu estou escutando, eu escuto aqui algum barulho, talvez, isso é ouvir, e isso não é dizer que eu estou prestando atenção naquilo que eu estou ouvindo. Diferentemente, escutar é quando isso exige uma maior concentração, exige um maior esforço intelectual. Eu recebo algo através dos meus ouvidos e aquilo vai fazer com que eu comece a meditar a respeito daquilo que eu estou ouvindo. Estou me esforçando para concentrar, eu estou procurando compreender aquilo que está sendo falado, ou escutar, ou falado ou ouvido, né? Porque eu ouço e depois eu compreendo. E compreender significa que eu assimilei aquilo que eu ouvi. Escutar é compreender, é interpretar e fazer daquilo um esforço intelectual para que eu mude as minhas atitudes. Se havia um grupo sem discernimento espiritual, era aquele grupo que estava com Paulo. Eles não conseguiam escutar, eles só conseguiam ouvir. Eles não conseguiam pegar aquilo e tentar fazer com que trouxesse mudança para as suas vidas. Não havia um esforço intelectual de querer ser diferente do que eles eram. Muitas vezes nas nossas vidas, meus irmãos, nós estamos ouvindo muito, estamos escutando pouco. Ouvimos, mas não queremos ter um esforço intelectual em nosso contexto, um esforço espiritual para que nós sejamos diferentes e façamos uso daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Um outro tipo de testemunho que agrada a Deus é quando o crente não apenas ouve, mas escuta, quando coloca em prática o que compreende ser a vontade de Deus para a sua vida. E por fim, meus irmãos, gostaria de concluir. Um outro tipo de testemunho que agrada a Deus é quando o crente vai mais além do que se espera dele. Ele supera as expectativas. Nós podemos ver aqui no versículo 28, capítulo 28, versículo 28, Paulo ele conclui a sua conversa com aqueles homens. Aqueles homens que eram incrédulos, ele fala algo para eles. E praticamente através dessa sua fala se encerra o livro de Atos, o livro da obra do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Diz assim, versículo 28, e Paulo concluiu: portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Meus irmãos, Paulo está dizendo para eles que eles estavam tendo uma grande oportunidade na vida. Paulo também demonstra uma certa decepção, de sentir o desgosto de pregar as boas novas para aquelas pessoas, e elas falarem para ele claramente que rejeitam estas boas novas. Diante dessa rejeição, Paulo anunciou que levaria o evangelho aos gentios. Da mesma forma que Jesus fez ao povo dele, eles rejeitaram, Jesus levou o evangelho aos gentios. Paulo então está dizendo que da mesma forma que aquele grupo rejeitaria os líderes daquelas sinagogas em Roma, ele daria continuidade ao evangelho, falando do evangelho aos gentios. Da mesma forma, meus irmãos, há pessoas na nossa vida que rejeitam claramente. Isso não é motivo para que nós
venhamos a dizer: eu desisto disso tudo, eu desisto dessa vida, eu desisto de falar desse evangelho, mas nós devemos continuar, devemos avançar, devemos dar continuidade àquilo que os apóstolos fizeram. Não podemos deixar que as barreiras, não podemos deixar que as ofensas venham impedir que avancemos de falar do evangelho. Se cada um aqui parar no meio do caminho, o que será da nova geração? Se cada um aqui parar, deixar de trazer as suas crianças para ouvir o evangelho, não ensinarem os seus filhos em casa que existe um Deus e que nós precisamos dar continuidade àquilo que os apóstolos fizeram, o que será deste mundo? O que será da igreja? O que será de nós? Nós não podemos deixar com que as coisas que trazem constrangimento a nossas vidas nos impeçam de fazermos além daquilo que Deus espera de nós. Em vez de lamentar a rejeição do grupo dos incrédulos, aqueles homens tiveram o desprazer de ouvir de Paulo que ele não desistiria, ele iria continuar falando do amor de Deus para as pessoas. Ele diz: portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Nós sabemos que no contexto atual, nós éramos, como igreja, os gentios. Falamos certa vez que os gentios são aqueles envolvidos com o paganismo, envolvidos com a incredulidade, são aqueles que rejeitam a palavra de Deus, são os idólatras. E nós entendemos, portanto, que ao sairmos do mundo, somos aqueles gentios convertidos. Nós éramos incrédulos, agora nós somos crentes. Éramos filhos das trevas, agora nos tornamos filhos da luz. Nós ouvimos a palavra de Deus porque eles rejeitaram lá e esse evangelho avançou até nós. Graças a Deus por isso. Paulo não desanimou, mas continuou a sua missão de pregar a salvação. No verso 30 e 31, concluindo, Paulo manteve as portas da sua casa sempre abertas a qualquer um que desejasse conversar sobre as coisas do reino de Deus. Mesmo ali, acorrentado a um guarda, cujo turno durava 6 horas, como eu disse, ele ganhava vidas e vidas pregando o evangelho. Não é de se admirar que muitos deles se converteram. Os irmãos poderão conferir lá em Filipenses, capítulo 1, dos versículos 12 a 14. Lucas não escreveu o livro de Atos simplesmente para contar uma história. Ele não escreveu simplesmente um registro qualquer. Ele escreveu algo para estimular a igreja a avançar. Ele escreveu algo para que nós fôssemos tocados, como os apóstolos foram tocados pelo Espírito Santo, e sermos fiéis à palavra de Deus, e fôssemos fiéis ao Senhor, e levar o evangelho até os confins da terra. Já tive muitas oportunidades de falar do amor de Deus pelo Skype no meu trabalho, não só para as pessoas aqui no Brasil, mas pessoas na China, pessoas na Europa, pessoas nos Estados Unidos, e já tive alguns retornos em relação a isso. Uma vez na China, eu estava chegando ao hotel, me preparando para no outro dia pegar o avião. Eu estive com um rapaz que me levou até aquele hotel, e eu estava com malas pesadas, e ele se despediu de mim, ele não entrou no quarto, e eu falei com ele: eu gostaria de orar por você, porque você me abençoou muito ao longo dessa semana. E ele, não entendendo nada que era aquilo, eu falei: eu vou pedir para Deus te dar bênçãos. Você já ouviu falar de Jesus? Ele falou: não, já ouvi, na escola ensina que Jesus foi um homem muito bom. Então, eu vou pedir Jesus para que ele abençoe sua vida. Então, eu não me lembro que eu orei por ele e pedia para que Deus abençoasse muito a vida dele. E ele
indiferente àquilo que eu disse para ele, foi embora, agradeceu. 3 ou 4 anos depois, eu me encontrei com ele de novo no Skype, e ele me deu um testemunho, dizendo que aquela oração aconteceu algo diferente na vida dele. Meus irmãos, eu fico triste, porque nunca mais eu me encontrei com aquele rapaz, e ninguém pôde mais dar, talvez, continuidade na obra que Deus começou na vida dele. E eu fiquei, até certo ponto, sempre oro e peço a Deus. Eu levei 4 Bíblias em inglês, português, e entreguei lá naquele lugar. E eu fiquei pensando, será que alguém ouviu essa Bíblia, leu essa Bíblia, essa palavra e se converteu a Jesus Cristo? Oremos nesse sentido. Que Deus abençoe a palavra, que Deus possa fazer de nós pessoas que realmente venhamos a dar continuidade à obra dele, porque nós também somos filhos de Deus, fomos separados, e como nós a cantamos, eu tenho um chamado, e jamais vou deixar com que esse chamado venha se esfriar em nossas vidas. Amém? Pai Celeste, queremos te agradecer pela tua palavra, queremos pedir para que o Senhor venha fortalecer os nossos corações, para que possamos ser mais condizentes com aquilo que o Senhor espera de nós, que o Senhor venha fazer de nós homens e mulheres que não somente declaram ser crentes, mas que vivam, que sejam verdadeiras testemunhas, para que o nome do Senhor não seja esquecido no mundo, para que o nome do Senhor seja lembrado nos corações que sofrem, para que os governantes deste mundo possam entender que a nossa esperança está no Senhor. Jesus Cristo é a esperança do Brasil, Jesus Cristo é a esperança da nossa família, Jesus Cristo é a esperança da nossa igreja, Jesus Cristo é a esperança da nossa vida. Ó Pai, que o Senhor nos abençoe com essa palavra, e se de alguma forma alcançou algum coração, que o Senhor possa fazer com que haja um despertamento daquilo que nós somos para daquilo que o Senhor espera de nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de nós cantarmos, eu gostaria de fazer surpresa não para os irmãos, mas para os irmãos que estão na internet, nos acompanhando. Os irmãos vão ficar muito felizes, porque o pastor Gerson está aqui conosco. Ele veio nos visitar hoje, e eu gostaria de chamá-lo aqui, para que ele dê uma palavra à igreja. Eu tenho certeza que os irmãos que estão aí em casa estão vibrando, diante de tanta luta, diante de tantas circunstâncias. Eu fiquei muito feliz em vê-lo, fiquei emocionado, e ele vai falar para nós aqui, e também estou muito feliz de ver a Raquel, a Priscila aqui conosco. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Bom dia, louvado seja Deus, amém? Cristo vive para todos sempre, amém? Todo poder lhe foi dado no céu e na terra, amém? Jesus Cristo é ou não é soberano? É, e a Ele devemos toda honra e toda glória. A Selma não morreu, a Selma foi para o céu, aleluia! Crente não morre, crente muda de endereço, crente vai para o céu morar com Jesus. E eu digo aos irmãos, e eu quero que os irmãos me entendam, estou feliz, estou alegre, nada de frustração, nada de depressão. É claro, a gente como ser humano sente a falta do outro. Foram 41 anos juntos mesmo, em todos os aspectos. No meu ministério, a Selma foi maravilhosa. Os irmãos sabem.
Foram 32 anos aqui na música, 32 anos servindo a Deus, 32 anos ao meu lado no ministério, e depois, dos 46 anos, juntos ministrando essa igreja, salvando pessoas, consolando pessoas e servindo juntos. Eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos não se escandalizem. Os irmãos conheceram a Selma trabalhando na igreja, junto conosco, mas eu conheci a Selma de perto. Nós nos convivemos casados 41 anos. Não se escandalizem com isso. Mas na minha opinião, e pelo que eu conheci da Selma, a sua vida devocional, a sua vida com Deus, todos os dias, segunda a domingo, semana, meses e anos, a Selma tinha uma vida intensa de relacionamento com Deus. Digo aos irmãos, portanto, este mundo pecaminoso não era digno da Selma, não era. Amém? Vocês entenderam? Esse mundo pecaminoso não era digno da Selma. Uma vida maravilhosa com Deus, uma vida de profunda comunhão com Deus. Não era uma vida rasa com Deus, era uma vida profunda de oração, de temor a Deus. Portanto, eu me alegro profundamente. A Selma foi para os braços de Jesus. Jesus a promoveu. Eu fiquei feliz ontem à noite, e depois lá na casa da Priscila. A Priscila está me hospedando e estou na casa da Priscila. A Priscila está me tratando como se fosse um príncipe. O Gustavo como se fosse um filho. Eles me receberam com muito amor e disseram: o Senhor não vai ficar sozinho, só vai ficar conosco e nós vamos cuidar do Senhor até o final. Portanto, a minha querida Selma, ontem ou anteontem, ela viu o rosto bendito de Jesus. Ela viu Jesus face a face. Ela está com Jesus. Paulo falou isso. Eu prefiro partir e estar com Cristo, porque partindo, estando com Cristo, isto é incomparavelmente melhor. Ora, por que eu vou ficar frustrado? Por que eu vou ficar zangado com Deus? Por que eu vou ficar deprimido? Se a minha esposa foi para um lugar incomparavelmente melhor. Amém? Nada de tristeza. Não. Antes de ontem, foi o dia de festa no céu. Dia em que, na verdade, Jesus Cristo recebeu aquela pessoa pela qual Ele morreu, deu o seu sangue, e ela chegou lá agora como troféu dele, que Ele devolveu ao Pai. Ela que foi comprada pelo sangue de Jesus, ela valorizou o sangue de Jesus, e agora Jesus pôde devolvê-la ao Pai, comprada pelo seu próprio sangue. Meus irmãos, isso é motivo de aleluias, amém, glória a Deus. Nada de tristeza, não, vamos seguir o fluxo, vamos avançar, e a minha querida Selma está nas mãos gloriosas do nosso bendito Salvador Jesus Cristo. Alegro-me pelo fato da salvação dela. Jesus pagou todo o preço dos seus pecados, Jesus a justificou, Jesus a reconciliou, Jesus a perdoou, e antes de ontem, ela entrou na presença do nosso mestre, do nosso rei, em cuja presença nós estaremos daqui por diante. Querida igreja, levantem a cabeça, acalmem o coração de vocês. A Selma voltou para a casa do nosso Pai, aleluia. Fiquemos tranquilos, nos alegremos, porque na verdade Deus ouviu as nossas orações. Sim, Ele ouviu. Ele disse: olha, eu vou, na verdade, trazer a Selma, porque os meus pensamentos não são pensamentos de vocês, os meus caminhos não são os caminhos de vocês. Eu vou tirar a Selma daqui, deste mundo, e vou levá-la para a minha presença, para estar comigo, sem dores, sem coronavírus, sem Alzheimer, sem impacto, sem luto, vai ficar comigo por toda a eternidade. Isso não é muito bom? É ou não é? É o nosso caminho, irmãos.
Vamos passar pelo mesmo caminho, e com Jesus nada está perdido. E uma outra coisa importante para terminar, daqui a pouco, capítulo 21, verso 4 e verso 5 de Apocalipse. Os irmãos conhecem esse texto, Apocalipse 21, 4 e 5. Jesus disse: olha, eu vou enxugar dos olhos de vocês o quê? Toda lágrima. E adicionou dizendo: ali não haverá mais pranto, ali não haverá mais dor, ali não haverá mais luto. E uma coisa importante, e ali também não haverá morte. Amém? Aí no versículo 5, Jesus falou o seguinte: eu vou fazer novas todas as coisas, tudo será novo. Essas coisas de coronavírus, percebe? Essas questões que nós temos aqui, tudo isso Jesus falou, isso vai passar, eu vou acabar com isso. Quando? Na ressurreição final. Amém? Nós vamos ver a Selma com um corpo glorioso, um corpo incorruptível, imortal. Queridos parentes, família Oliveira, parentes da Selma, acalma o coração de vocês. A irmã, a tia de vocês, família Oliveira, não morreu. A Selma simplesmente passou da morte para a vida. Gente, convenhamos, estar no céu é muito melhor do que estar aqui. Amém? Portanto, vamos avançar. Louvado seja Deus. Ele ouviu nossas orações, sim, porque Ele é soberano, e a sua soberania, a ela nós devemos nos submeter com alegria, com ação de graças e com glória a Deus, porque Ele é o Senhor que comanda céus e terra. Ele é o Alfa e Ômega, é o Deus que criou o universo, sustenta esse universo e nos colocou aqui, nos dá um período de vida, e depois Ele toma esse período de vida, e graças a Deus que esse período de vida que Ele nos dá aqui, e depois nos transfere para uma vida eterna. Portanto, nós não temos que reclamar nada, ficar chateado com nada. Pelo contrário, a Selma serviu a Deus, serviu os irmãos, foi conselheira, uma mulher fantástica. Não é porque morreu, eu conheci muito. As minhas filhas estão aí, são mulheres fantásticas, crentes. Priscila e Raquel são pérolas, mulheres crentes, mulheres conscientes. Os meus genros são homens maravilhosos, crentes, tementes a Deus. E vocês são maravilhosos. Vocês são a minha família. Amo vocês de todo o meu coração. Estamos juntos? Juntos ou não? Estamos juntos para sempre. Mais uma vez para terminar. Selma não morreu. Selma foi levada para o céu. Selma está com Jesus. E nós vamos dar continuidade ao trabalho, porque o pastor Wellington pregou maravilhosamente bem nessa manhã. Eu fui seguindo o seu raciocínio. E nós devemos ser testemunhos de Jesus. Há muitos que não aceitarão o nosso testemunho, mas muitos aceitarão como gentios. Os judeus rejeitaram. Paulo foi para os gentios. A guarda pretoriana, muitos deles, ou quase toda a guarda se converteu, ainda preso, a palavra está viva. Meus irmãos, prestem atenção nessa palavra. O céu é melhor. Amém? O céu é melhor. A Selma foi para um lugar melhor. Paulo diz: eu prefiro partir e estar com Cristo, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Louvado seja Deus, bendito seja Deus, que me deu uma esposa por 41 anos, juntos trabalhamos, e Deus disse: não, agora você vai ficar comigo eternamente no céu. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Queridos irmãos, consolem-se. Família Oliveira, firme-se. Nada de tristeza. Vamos avançar. Família Januário, sempre aposta. Sempre aposta. Firmes, trabalhando até que a última trombeta toque e nos ressuscite, ou que Ele nos chame também, porque o nosso futuro é brilhante. O nosso futuro é glorioso, já está garantido, Jesus garantiu. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crer em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Aleluia! Está garantida
a nossa vitória, o nosso futuro é brilhante, porque Jesus vive, Ele vive, e nós viveremos eternamente com Ele. Bendito é o nome de Jesus, que levou a Selma para o céu, e daqui a pouco nós iremos juntos, estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia, amém. Deus seja louvado em nome de Jesus. Obrigado, pastor Wellington, obrigado, Bruno, obrigado, igreja, que orou comigo, que chorou comigo, que padeceu comigo, e Deus disse: não, eu vou levar a Selma para o céu, porque o céu é melhor. Irmãos queridos, o céu é melhor, por 3 razões. O céu é melhor porque é a casa do nosso Pai. O céu é melhor porque nós fomos feitos para o céu. E o céu é melhor porque lá está o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, que nós veremos daqui a pouco. Deus abençoe os irmãos. O céu é melhor e a Selma foi para um lugar melhor. Louvado seja Deus. Vamos avançar, sempre juntos, para a glória de Deus. Amém? Amém. Então a gente convida a se colocar em pé e a cantar. Cantar que nós queremos ser testemunhos do Senhor, onde quer que estejamos, como um farol que brilha à noite. Que nós possamos ser usados, primeiro quebrantados, transformados, e assim, cheios do Espírito Santo, possamos anunciar e deixar que Deus nos use para a sua glória, para a sua honra e para o seu louvor. É assim que nós vamos fazer, cantando essa música e adorando o Senhor com todo o nosso coração. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Que acerto a
ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Amém, meus irmãos. Quero ser usado da maneira que te agrade. É o que nós acabamos de cantar. Que essa seja a nossa oração. Vamos orar. Muito feliz, pastor, novamente, poder estar aqui com o senhor. Um homem de Deus. Quando perguntaram para mim, não, vamos fazer o culto à noite, os jovens, a igreja está triste. Eu falei, ó, você não conhece o pastor que você tem, porque tem que fazer o culto, ele vai ficar muito bravo se não fizer, né, pastor? Tá lá, quem não está vendo, ele está assim com a mão para mim, ó. Assim que nós devemos ser, ó. Esse é um verdadeiro testemunho, né? Não pode ser qualquer coisa que nos abale. Meus irmãos, eu não posso deixar de avisar a respeito do nosso almoço. O irmão João está aqui, e aqueles que desejam reservar, reservem com ele, para que nós saibamos da manhã, já servindo, entregando nas casas. O frete do motoboy é de graça, não vai ser incluído no valor do almoço. Pai Celeste, queremos te agradecer, ó Pai, pela vida do pastor Gerson. Que testemunho, ó Pai. As palavras dele ficaram gravadas no meu coração. Jamais eu vou me esquecer do que ele disse aqui. O céu é melhor. Ó Pai, que isso seja a nossa logomarca. O céu é melhor. O céu é melhor do que as tristezas que há nesse mundo. O céu é melhor do que a ambição pelo tesouro. O céu é melhor do que nos omitirmos que somos teus filhos. O céu é melhor do que a nossa própria vida, Senhor. E por isso, ó Pai, não permita que as pressões deste mundo façam com que nós negligenciamos as bênçãos que o Senhor quer nos dar através do nosso serviço.
através da nossa fé, através da nossa vida de oração. Abençoe cada um que está aqui, Senhor. Abençoe cada família aqui representada, não somente aqui, mas daqueles irmãos e amigos que nos acompanham pela internet. Abençoe, ó Pai, aqueles que tiveram experiência contigo nesta manhã. Pai, realiza o sonho para que eles vejam que o Deus é poderoso, esse Deus que nós servimos é verdadeiro, é real, e que eles um dia também, ó Pai, entreguem-se totalmente a Cristo, para usufruir deste céu que é melhor, onde a tua serva já usufrui das benesses celestiais. Obrigado por cada um, obrigado por este culto, pelo ministério de música, de louvor que está aqui à frente, fazendo com que essas canções encham o nosso coração. Obrigado, Pai, por tudo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Tenham um domingo abençoado. Daqui a pouquinho nós retornaremos às 18 horas. E aqueles irmãos que têm filhos a partir de 5 anos, podem trazer, que eles vão estar seguros aqui com as nossas irmãs, que fizeram um trabalho preparado para eles com muito amor.
abençoe, irmãos, até 18 horas, se Deus assim permitir. Tchau, tchau. Deus abençoe.